trago boas novas de grande alegria, boas notícias. O mundo está em trevas, mas a luz do mundo já veio. Amém? O mundo está um caos, mas a ordem já veio. Jesus é aquele que traz a esperança para todos nós. E nessa noite eu quero falar sobre essa esperança, eu quero falar sobre Cristo. Como andarmos próximos de Deus. Hoje as pessoas estão buscando alguma coisa que venha preencher a sua vida. A gente vê pessoas no mundo hoje atormentadas ou preocupadas, ansiosas, buscando algo que venha suprir, que venha lhe dar paz. Paz. O que mais se busca hoje é paz. Antes de um bom salário, antes de qualquer outra coisa, as pessoas elas buscam paz. E às vezes até para se ter a paz, elas abrem mão de alguns privilégios, alguns confortos. Eu já vi pessoas que, por terem paz no trabalho, preferiram até ganhar menos, mas terem paz. Hoje, nós queremos isso. E muitas coisas hoje vêm sendo ofertadas para que as pessoas tenham algo dentro de si que venha preencher esse vazio. O detalhe é que a Bíblia fala que o único que pode nos levar de volta a Deus é Jesus. A única forma de encontrarmos Deus na nossa vida é através de Cristo. Não existe outra maneira. E sabe, tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está em Lucas, capítulo 19, que é uma passagem muito conhecida para alguns, sobre um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, aqueles que têm Bíblia, que têm aplicativo, que quiserem acompanhar, capítulo 1. Se nós formos ver quantos querem andar próximos de Deus, muitas pessoas querem. Se fosse questionado isso individualmente, todos diriam sim. E sabe, para andarmos próximos de Deus, nós precisamos conhecê-lo. Primeira coisa é conhecer a Deus. E esse homem, Zaqueu, vamos ler o texto para... Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo me hospedar em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Primeira coisa que me vem aos olhos a respeito da vida de Zaqueu é que ele não tinha necessidade financeira. Ele não estava buscando Jesus para que Jesus abençoasse suas finanças, para que ele prosperasse, para que a empresa dele fosse bem. Ele era rico. Ele era rico. A outra coisa que me chama a atenção na vida de Zaqueu é que ele não tinha uma enfermidade. Ele não estava buscando Jesus por uma cura, por um milagre. Tanto que quando Jesus vai à casa dele, Jesus não menciona ter curado nenhum familiar de Zaqueu. Não era essa a necessidade dele. Mas me chama a atenção muito em Zaqueu, porque ele queria conhecer Jesus. Ele estava ansioso para conhecer Jesus, porque provavelmente ele ouviu falar de Jesus. Ele via as multidões que Jesus arrastava. Ele queria saber quem era Jesus.
Mas com certeza ele não queria saber Jesus só por curiosidade. Ele não era só um curioso que estava querendo ver o que a multidão estava fazendo, para onde a multidão estava indo. Não. Por que eu digo que Zaqueu não era um homem curioso? Porque a Bíblia fala que Zaqueu, no desejo de conhecer Jesus, ele sai correndo, porque ele era de pequena estatura, e ele não conseguia enxergar. Ele sai correndo à frente, ele sabia que Jesus ia passar pelo caminho, ele sobe numa árvore, e ele espera Jesus passar por ali. E o texto fala que Jesus começa a se aproximar daquele lugar. E quando ele chega na árvore, ele olha para cima e ele chama por Zaqueu. Interessante, porque Jesus chamou ele pelo nome. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ir me hospedar na tua casa. Se Zaqueu fosse apenas um homem curioso, com certeza Jesus não iria fazer essa proposta. Porque existiam muitos curiosos no meio da multidão. Zaqueu era mais do que um homem curioso. Zaqueu era um homem que conseguiu entender que o dinheiro dele, que a situação que ele estava não era suficiente. Ele tinha um vazio dentro dele. Ele tinha algo que nada preenchia. Não era a estabilidade financeira, não era a sua casa, a sua família, seus relacionamentos. Ele precisava de mais. E ao ouvir Jesus, ao ouvir a mensagem do reino que Jesus pregava, ele reconheceu que ele precisava disso. Ele entendeu que o único que podia preenchê-lo era Jesus. E quando ele se dispõe a subir numa figueira, pensa o seguinte: ele era rico. Ele não precisava fazer aquilo. Você deve conhecer algumas pessoas ricas. Talvez você seja um. Para subir numa figueira, primeiro tem que se descer do orgulho. Para subir num lugar onde todos vão ver, e não é um lugar muito agradável, é um lugar desconfortável, é um lugar simples, mas ele estava ali porque maior era o vazio dentro dele do que o orgulho, do que a vaidade, do que qualquer sentimento que ele pudesse ter. Porque, como eu falei aqui antes, quando você sabe a dívida que você tem, quando você sabe a necessidade que você carrega, e você sabe aonde está a solução para isso, nada mais importa. Nada interessa. Você passa por cima do orgulho, você passa por cima da vaidade. Ah, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero conhecer esse Deus que pode mudar a minha vida, a minha história. Eu quero Deus. E assim Zaqueu estava. Zaqueu estava ansioso por esse encontro. Mas ele jamais esperava que Jesus ia parar, mesmo desejando que ele parasse. Porque Zaqueu era um publicano. E publicano naquela época, se hoje cobrador de imposto já não é bem visto, naquela época era muito pior. Porque um cobrador de impostos naquela época era como uma prostituta. Era alguém que era desprezado, era alguém que ninguém gostava de andar junto, que tinha uma fama muito ruim. Por isso, Zaqueu jamais esperava que Jesus ia parar para falar com ele, porque ele não se achava digno, porque ele achava que os pecados, que as dificuldades, que a vida que ele levava, ele não merecia. Ele não merecia que o mestre, primeiro, se importasse com ele, o visse naquela situação, muito menos que fosse a casa dele. Mas Jesus assim viu. Glória a Deus porque o Senhor não vê como nós vemos. Glória a Deus porque o olhar de Jesus é diferente do nosso. Nós temos sempre um olhar julgador, quando não estamos de fato inspirados por Ele. A nossa carne, ela julga. Quantos estavam ali no meio da multidão e estavam julgando justamente
o Zaqueu. Estavam dizendo, esse cara, Jesus está chamando esse cara para andar com ele. Jesus está indo à casa desse pecador, desse cara corrupto, desse ladrão. Sabe, por maior choque que seja para muitos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que de fato não valem nada. Isso inclui a mim e a você. Todos nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus. A questão é, Zaqueu precisava de Jesus numa visão humana e até numa visão hoje nossa, da nossa sociedade? Não. Porque Zaqueu tinha o que muitos estão correndo atrás para ter. A Europa hoje, ela sofre uma frieza espiritual tremenda. E eu ouvia alguns missionários que lá estão relatando por que a Europa está assim. É porque eles chegaram a um nível econômico e cultural que eles acham que Deus não é tudo isso, não precisa. Da onde veio, de fato, a palavra de Deus para a América do Sul, onde muitos missionários entregaram a vida nesse solo para espalhar a mensagem do reino. Hoje a Europa está sofrendo com o fechamento de igrejas, com tantas outras coisas, porque abandonaram Deus. Então, a primeira coisa que eu identifico em Zaqueu é que para Deus encher a nossa vida, para termos de fato Deus na nossa casa, nós temos que reconhecer que nós precisamos dEle. Se nós não reconhecemos que precisamos de Deus na nossa vida, e que Jesus pagou o mais alto preço de todos pelos nossos pecados, Jesus jamais vai parar, porque Ele não vai arrombar a porta de ninguém. O diabo sim. O diabo vai fazer tudo para entrar na tua casa e fazer uma confusão. Para destruir o teu casamento, destruir a tua família, destruir os teus filhos. A Bíblia fala que ele veio para isso. E ele desceu com grande fúria, porque pouco tempo lhe resta. Ele sabe disso. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Há uma guerra que você não pode ver. Mas há uma guerra de duas forças pela tua vida. Há duas forças tentando dominar a tua vida. A diferença é que Jesus, Ele é cavalheiro. Ele sempre nos dá a oportunidade de escolha. O diabo, ele entra sem convite, como um ladrão. Ele vai entrar, se você der espaço. Por isso que não devemos dar espaço para ele. Eu vejo que muitas pessoas hoje, depois da pandemia principalmente, nós vemos que as pessoas estão sedentas por algo. E sabe, nessa sede, o diabo é muito astuto. E ele vai te oferecer muitas coisas que podem saciar a tua alma instantaneamente, mas que não duram nada, que vão passar. Seja algum relacionamento que não agrada a Deus, seja através das drogas, seja através da riqueza. Você está desesperado atrás de enriquecer, de ser, de fazer, da fama. Muitas coisas para ocupar o espaço que deve ser de Deus. Através de relacionamentos violentos, que você acaba entrando, claro que você não queria que fosse assim, mas porque Deus não está ali, acaba sendo. Através da religião, muitos querem ocupar o lugar de Deus com a religião, e a religião não consegue ocupar o lugar de Deus.
Há muito misticismo hoje. E não só hoje, nós vamos ver o misticismo e o ocultismo, ele já vem do tempo de Jesus, dos discípulos. Tanto que Paulo, ele chama a atenção de Timóteo a respeito disso. Porque o ocultismo estava entrando na igreja. E olha só, 1 Timóteo 4:1, se você quiser abrir. 1 Timóteo 4:1, Paulo ele chama atenção para essas coisas. E ele diz o seguinte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Presta atenção, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. É o que estava acontecendo lá. Paulo está alertando o seu discípulo Timóteo, e ele está dizendo isso. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Há muito ensino hoje, há muitas coisas hoje que são faladas e que dizem assim, vai que vai ser bom para você. Vai lá, recebe um passe, recebe isso, recebe aquilo, que vai ser bom. Cuidado, porque há uma guerra. E o pior de tudo, nem é a mentira que o diabo conta, mas é a meia-verdade. É aquilo que está nas letras miúdas. É quando você vai e você faz um pacto, é quando você vai e faz uma aliança com espíritos para que a sua vida possa fluir, para que a sua vida possa acontecer como você gostaria. Só que o diabo não fala depois que ele vai cobrar essa conta. E não demora. Essa situação, ela é antiga. Em Atos 19, 18, Paulo, ele estava ministrando a palavra, e aí ele diz o seguinte: depois que ele pregou a palavra, muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Algo que os discípulos estavam chamando a atenção, que já havia lá. E hoje a gente sabe que o inimigo está oferecendo tantas coisas para muitos, enganando muitos. Deus chama a atenção nossa. Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9, Deus dá um alerta para o povo de Israel e ele diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem lá. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Eles faziam isso. Mas eles iam além. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor seu Deus as expulsará diante de vocês. Deus chama a atenção do povo justamente para que houvesse uma separação. Aquilo que muitas vezes é nos oferecido como a solução, cuidado, porque a solução é Jesus. Porque a resposta a nos aproximarmos de Deus é Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro. O detalhe é que o diabo tenta enganar e ele tenta prender pessoas nisso.
E sabe, quando pessoas acabam se envolvendo demais nessas coisas, vem um bloqueio na própria mente da pessoa. A Bíblia fala sobre isso. E diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, aquele que está envolvido nessas coisas acaba ficando cego. Não consegue perceber a diferença. Não consegue ver qual o propósito de Deus para a sua vida. Ele está bloqueado. A Bíblia fala também em Atos 17, 26, a respeito do propósito de Deus para nós. E o propósito de Deus para nós é que nós venhamos buscá-lo. Diz assim: de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão aonde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de vós. O propósito de Deus para nós é que nós venhamos buscá-lo, mesmo que tateando. Quem é que tateia? Quando está no escuro ou um cego. O propósito de Deus é que nós venhamos buscá-lo de todo o coração. Se você está cego por algum motivo, nem que seja tateando, porque Ele não está longe. Cara, Deus não está longe. A Bíblia diz aqui que, se possível, tateando, você o encontre, porque Ele não está longe. Ele está perto. Como nós temos vivido? Como tem sido a nossa vida com Deus? Qual a motivação do teu coração? Que você não seja apenas um curioso, mas que você seja de fato alguém que está ansiando por esse encontro. E esse desejo só pode vir de alguém que conhece a sua realidade. Um cego à beira do caminho gritava por Jesus. Alguns vão lembrar dessa passagem. O cego estava à beira do caminho e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus estava passando, uma multidão seguindo. E aquele cego ali gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí alguém vira para ele: cara, cala a boca. Ele não está te ouvindo. Ele ficou quieto. O que ele fez? Ele gritou mais. Ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque ele sabia o que ele precisava e ele sabia quem podia dar. Quando Jesus se aproxima, ele pergunta: o que você quer? E aquele cego diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Aqueles homens, naquela época, não existia milagre. Ou não era comum um cego de nascença ou um cego ver. O que levou aquele cego a crer que Jesus podia curá-lo? Ele ouviu. Ele ouviu que Jesus estava curando outros. Ele ouviu que por onde Jesus passava, coisas incríveis aconteciam. E ele disse: eu quero isso. Se esse cara está passando aqui, eu vou conseguir. Não importa o que eu tenha que fazer, eu vou gritar com todas as minhas forças. Eu vou buscá-lo até encontrá-lo. Eu não vou desistir, mas eu vou encontrar Jesus. Nessa noite, Jesus está aqui. Você que sabe o quão vazio você tem aí dentro. Quão grande é esse vazio. Qual a sua necessidade? Mas existem duas pessoas diferentes aqui. Uma é Zaqueu. E a outra que eu quero me referir nessa noite é o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro,
Ele andou com Jesus, ele ouviu o ensinamento de Jesus, ele aprendeu, ele viu tantas coisas. E quando se chegou no cumprimento da palavra que Jesus tinha dito a respeito da sua prisão e da sua crucificação, a Bíblia diz que os discípulos todos se afastaram, e diz que Jesus foi preso, e diz que Pedro acompanhava Jesus de longe, observando para ver o que ia acontecer. Em algum momento da nossa vida nós podemos encontrar Jesus, ser tocados por Jesus, receber milagres de Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Mas acontece como aconteceu na vida de Pedro, no momento de decisão, no momento de medo, no momento de angústia. Não é a fé, simplesmente, que vai te sustentar. Como assim não é a fé? Não é pela fé que a gente vence, não é pela fé que a gente conquista, não é pela fé que somos salvos, sim, tudo isso. Mas eu quero te dizer que Pedro não perdeu a fé. Pedro tinha fé em Jesus. O que Pedro perdeu foi a confiança. Porque Jesus foi preso. Ele estava vendo o que ia acontecer. Sabe, às vezes a gente fica olhando Jesus de longe. Jesus está longe na nossa vida. Nós estamos acompanhando Jesus de longe. E nós estamos só naquela expectativa, vamos ver o que vai acontecer. Ele já falou para você, já te deu uma palavra, já te disse que Ele é poderoso, que Ele vai te sustentar num momento difícil, que Ele vai te libertar, que Ele vai mudar a tua história, porque é isso. Tá, você vai enfrentar a luta, é lógico que vai, Jesus foi preso, foi crucificado. Mas Ele sempre disse que estava junto. Ele nunca disse que vamos enfrentar isso sozinho. E aí Pedro está ali, só vendo Jesus de longe, acompanhando Jesus de longe. E o problema é nós nos acostumarmos a ver Jesus de longe. Quem é casado aqui sabe que... Eu tenho que cuidar como é que eu vou falar isso. Mas que o tempo vai passando para alguns casamentos e parece que o amor ele vai esfriando para muitos. E no início do namoro era um fogaréu. E depois de alguns anos é um beijinho na testa. Sabe, você pode estar vivendo na mesma casa e estar distante, estar longe. Quando a Bíblia fala de estarmos próximos de Deus, não é geograficamente, porque a gente não está no terceiro céu, onde está, sei lá. Fala de estarmos próximos, de fato. A Bíblia diz, tem um texto que diz assim, há amigos mais próximos que irmãos. Ora, irmão mora na mesma casa. Amigo você pode ter em outro país e ele ser mais próximo do que um irmão. Ou seja, está falando de um relacionamento, de confiança. Então Pedro, nesse momento, ele perdeu a confiança. E Paulo, ele chama a atenção de Timóteo para isso. Paulo, ele fala com o seu discípulo Timóteo, e ele toca nesse ponto de Timóteo. Está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 5, e ele diz o seguinte: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que também você carrega essa mesma fé firme. Olha só, Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, diz assim, eu sei que eu conheci a tua avó, a tua mãe, sei da fé delas, e sei que a tua fé é como a delas, é firme. Mas aí ele continua e diz assim,
Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Verso 13: apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem fé, beleza, só que está faltando você avivar o dom do Espírito, o dom do amor. O dom do amor. E lá em Apocalipse capítulo 2 fala à igreja de Éfeso um alerta, e diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, sei que você é perseverante, que você é ativo, que você faz muitas coisas, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta às primeiras obras, arrepende-te, e aí você tem de novo a alegria, o galardão. É necessário que venhamos sim andar próximos de Deus. E a proximidade não tem muitas vezes a ver com a fé. A fé é sim uma necessidade, mas sozinha ela não te sustenta no dia mau. Você precisa do amor, você precisa ser cheio desse amor de Deus avivado, renovado na sua vida. Então nós vimos duas realidades hoje. A realidade de Zaqueu, que não conhecia Deus e passou a conhecê-lo, quando reconheceu que havia um vazio na sua vida e que só Jesus podia preencher. E a realidade de Pedro, que era um discípulo que conheceu Jesus, mas com o tempo se afastou. E ficou longe, 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 só olhando para ver o que ia acontecer. Aonde você está nessa história? Aonde nós estamos? Como você tem reagido a isso? Como você tem vivido o Evangelho? Como você tem recebido a verdade do Evangelho? A gente pode passar rapidamente de um crente fervoroso para um crente religioso. Jesus contou a parábola de um bom samaritano, em que havia um homem que sofreu uma violência, foi roubado, estava caído no caminho, e descia de Jerusalém um sacerdote, um fariseu, passou por aquele homem, desviou e foi embora. Veio um levita que também era envolvido na ordem, né, do culto, viu aquele homem caído, desviou dele e foi embora. E aí diz que veio um samaritano, um homem que também era desprezado pelos judeus. E aquele homem viu a necessidade, recolheu aquele homem, tratou das feridas daquele homem, levou aquele homem a um lugar, pagou pelo tratamento daquele homem. E aí Jesus questiona: qual deles é mais próximo? Aquele que fez tudo certinho? Você pode fazer tudo certinho. Se o teu coração não queimar, se o teu coração não arder por Senhor, você pode fazer tudo certinho. Não adianta. Todos os dias nós temos que cultivar a nossa relação com Deus. Assim como o esposo tem que cultivar com a esposa com o marido. Isso envolve comunicação. Você tem que saber se comunicar entre os cônjuges. Você tem que ter confiança. Confiar um no outro. E aí vai. Aí vamos ver na quarta-feira dos casais, você vai ver o resto. Amém? Vamos ficar de pé. Nessa noite, eu quero orar pela tua vida. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo colocou no meu coração de orar por pessoas que acabaram se envolvendo em alguma situação de ocultismo, em que
buscavam a solução, buscavam a resposta, mas essa não é a resposta. E acaba que quando nós abrimos uma porta para o inimigo, ele entra. E enquanto ele não é retirado dali, ele permanece agindo e trazendo dano a essa pessoa. E como é que a gente retira o inimigo? A gente coloca Deus. Porque quando Deus entra, o inimigo sai. Ele não pode permanecer onde Deus está. Quando nós ligamos a luz, as trevas saem. Você já viu uma lanterna de trevas? Não existe. Só existe luz. Quando nós ligamos a luz, as trevas saem. Então eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos e a falar com Deus. Somente você sabe o vazio que você tem. E eu quero te dizer que só Deus pode preencher esse vazio. Se você nessa noite sente que precisa de Deus, aí onde você está, eu peço que você faça um sinal, levante sua mão. Assim como Zaqueu, ele fez um sinal, ele saiu correndo à frente, ele subiu numa árvore. Esse sinal não é para mim, esse sinal é um sinal que você está fazendo como Zaqueu, dizendo: Senhor, eu tenho fome de Ti. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Eu preciso do Senhor no meu coração. Então, aonde você está, levante sua mão bem alto, em sinal: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso.